quero compartilhar algo que Deus tem colocado no meu coração, que é sobre uma coisa que eu ouço há 24 anos. Para quem não sabe, eu nasci no berço cristão e há 24 anos eu ouço falar que o Deus a que a gente serve, ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tipo assim, desde gurizinho, lá da escolinha, lá do trenzinho de Jesus, eu vi isso. E eu cresci, tipo assim, tá legal, ele foi o Deus de Abraão, ele foi o Deus de Isaac, ele foi o Deus de Jacó. Só que nesses dias, há pouco tempo, o Senhor trouxe luz sobre esse texto para mim e eu comecei a compreender que não é só sobre ele ser Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas é sobre um Deus geracional. Aquilo que ele começou a fazer por meio de Abraão, teve continuidade por meio de Isaac, que ganha maior proporção por meio de Jacó, irmão. Então, a promessa que Deus faz para Abraão de uma terra, de um povo e de bênção, só ganha sentido e norte com o nascimento de Isaac. Porém, aquilo que Deus libera para Abraão e libera sobre a vida de Isaac, à medida que Isaac caminha sobre a vontade de Deus, só ganha proporção depois que Jacó vem. O que é isso? O Deus que a gente está cultuando aqui hoje, ele é um Deus que trabalha por meio das gerações. O que é isso, Nick? Tá, você está falando esse monte de coisa? Porque existe um anseio muito grande na nossa geração de ver o reino de Deus, sabe, invadindo a nossa cidade. Tem ou não tem esse desejo? A gente não ora que venha e permaneça o teu reino inabalável? Existe esse anseio. A gente participa de noites de vigília, de adoração, de clamores, que nós clamamos, Senhor, intervenha com justiça na nossa cidade. Só que, às vezes, a gente se esquece que o método, sabe, tem que ter alguma coisa por trás desse método. Não é só orar. Calma, vou explicar. Não é só você, sabe, passar a noite em vigília, orando. Mas é o seu coração queimando por transformação pessoal e impactando as pessoas que estão à sua volta. Não adianta a gente querer transformar a nossa casa, a nossa cidade, sem a gente ser transformado. Não adianta eu clamar para que o reino de Deus venha sobre a minha cidade, se o reino de Deus não é prioridade na minha vida. Não adianta eu clamar, Senhor, transforma, se eu não sou transformado. Ora, sei lá. Como é que você vai defender alguém no tribunal se você não tem a carteirinha do OAB, irmão? Como é que você vai fazer uma construção de um prédio se você não tem o certificado do CREA? Você não pode. Você primeiro precisa ser certificado para gerar transformação. Sabe? Às vezes a gente só pega ferramentas, não, é oração, cara. Mas se o seu coração não almeja, não anseia por uma transformação maior de Deus em você, Deus não vai tocar. Primeiro começa em nós, irmão. Jesus olha para a intenção do coração. O que ele faz no Sermão do Monte? Antes dele dizer que as pessoas, que os discípulos que o seguem são sal e luz, o que ele diz? Bem-aventurado é aquele que é. Então, antes de ser sal e luz, eu preciso me tornar semelhante a Ele. À medida que eu me torno semelhante a Ele, eu consigo ser sal e luz. E se tem algo que o Senhor tem colocado muito forte no meu coração nesses dias, sobre essa geração, é uma pergunta. E se Jesus voltasse hoje? E se Jesus voltasse na nossa geração? A minha geração estaria pronta para vê-lo? Reflete aí, irmão. Eu gosto de fazer pensar. Se Jesus voltasse na nossa geração, nós estaríamos prontos para vê-lo? Porque aquilo que João viu em Apocalipse 1 não é uma história legal, não é um continho de fada. Ele viu os olhos de Jesus pegando o quê, gente? Fogo. E não é tipo, é poético, os olhos... Não, é literal. E das duas uma, ou esse fogo vai queimar o seu coração com mais amor por Jesus, ou esse fogo te destrói. Eu não quero ser destruído, irmão. Eu quero ser queimado de amor por Ele. Assim como os serafins, os seres de fogo, que estão ao lado do trono dele, queimando em fogo e adorando, cantando, Santo, 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 eu quero queimar de amor por Jesus.
E a minha oração é para que, à medida que a gente mergulhe na palavra de Deus, o nosso coração seja incendiado de amor por Ele. Amém? Vamos emergir? Abre comigo então 2 Pedro, no capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. A partir do versículo 11. Quem abriu diz amém. Ih, tá fraco. Quem abriu diz amém. Dorme não, irmão. Vamos lá. Todo mundo abriu? Vamos lá. Ora, 2 Pedro 3, 11. Ora, se tudo o que existe será assim aniquilado, que tipo de pessoa é necessário que sejais? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus se dissolverão pelo fogo e todos os elementos ardendo se dissiparão com o calor. Por isso, amados irmãos, enquanto aguardais estes eventos, esforçai-vos para que sejais encontrados por Ele em plena paz, sem mácula e livres de culpa diante dEle. Eu quero falar com vocês hoje sobre o estilo de vida que nós precisamos desenvolver nesses dias. Porque nós estamos em dias em que o amor de muitos já está se esfriando. Em que a fé, as pessoas têm perdido a fé, irmão. Ainda bem que Jesus disse que o amor de muitos se esfriariam e não de todos. Eu creio que nesta casa existem pessoas que estão queimando de amor por Jesus. Amém? Faz sentido para você? Se você olhar o contexto em que Pedro está escrevendo essa carta, ele está dizendo que a história, sabe, a promessa do retorno de Jesus para a terra não é uma história, filosófica. Não. Ele dá provas incontestáveis a partir do versículo 1 do capítulo 3 da segunda carta de Pedro, dizendo que é real, vai acontecer. Se você voltar e ler o versículo 9, você vai ver que Pedro escreve assim: Deus não tem por tardia a sua promessa, como algumas pessoas falam. Antes, Ele deseja que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, Jesus vai voltar. Não é uma história, não, Ele vai voltar, querendo eu, querendo você ou não. A pergunta que Ele nos faz hoje: e vocês querem ser participantes desse retorno ou não? Há um convite a ser feito, sendo feito para a gente. Façam parte de uma vida comigo. E é esse estilo de vida que eu quero falar com você. Porque jovem, fala a verdade. Pastor Dan sempre fala isso, pastor. Se você vai para a academia, fica malhando lá um tempão e não fica forte, tem alguma coisa errada, não tem? Se você tem um propósito de ficar forte indo para a academia e não fica, com o tempo você continua indo na academia? Você para de ir. Por quê? Porque você não vê, não faz sentido as coisas. E cara, a gente que é jovem, a gente a gente busca muito por sentido nas coisas. Sabe? Não, eu tenho que trabalhar, vou fazer engenharia porque eu vou fazer um projeto grande, vou ganhar não sei quanto, eu quero, sabe, ser bem sucedido. Se a gente não vê sentido nas coisas, a gente não faz nada. É ou não é verdade? Eu quero te mostrar o maior sentido da sua vida. Ser um com Jesus. Porque Ele fala que a vida eterna é conhecer a Ele. Você não vai ficar no céu, correndo para lá e para cá em ruas de ouro. Você vai viver conhecendo a Deus. Aquilo que Adão fazia todos os dias vai ser para sempre, irmão. E existe uma eternidade com Ele e uma eternidade sem Ele. A pergunta que Ele te faz é: qual lado você quer ficar? E Ele começa falando isso, que o Senhor não atrasa a sua promessa. E Ele fala: cara, vão ser dias difíceis. Vai ser dia que tudo vai ser abalado. Vai ser dia que você vai acordar cara, Jesus volta logo. Porque só Ele pode dar solução para as coisas. Vai ser dia em que tudo vai ser abalado. Só quem é inabalável vai permanecer. Só quem constrói a casa na rocha vai permanecer. Como então, Nick, que a gente vai viver? Qual o estilo de vida
que a gente tem que desenvolver nesses dias. Faz sentido para vocês a gente, sabe, discorrer sobre esse assunto? São dias maus, queridos. Como podemos desenvolver um estilo de vida de amizade com Deus? Pedro responde, sendo pessoas que vivem em piedade, repita comigo, piedade e santidade. Piedade, irmão, não é aquele irmão tipo, coitadinho, né? Tão piedoso, vaso. Não. Piedade não é aquele irmão coitadinho, sabe? Tipo assim, tadinho, ele é tão piedoso, ele ajuda todo mundo. Não. Piedade do grego é eusébia, que significa devoção. Que tipo de pessoas devemos ser? Pessoas piedosas, pessoas em devoção. E o que é devoção, Nick? Eu acordo e a primeira coisa que eu faço não é pegar meu telefone e ficar olhando as mensagens que chegaram para mim de madrugada no WhatsApp. Não é olhar o que o irmão postou no Instagram. Mas a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é dobrar os meus joelhos e falar assim, Pai, obrigado por mais uma noite. Pai, obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado pela saúde que você me deu. Pai, me direciona nesse dia. É você passar o dia com muita coisa para fazer, irmão. E a gente tem coisa para fazer. Mas mais do que isso, o que domina a sua mente e o seu coração é a paixão por Jesus. Ter devoção, crescer em devoção, é você crescer entendendo o primeiro mandamento no primeiro lugar. É você buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Só que a nossa mente aqui, no Brasil, a gente tem a ideia de que primeiro lugar é tipo número ordinário. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Só que na época de Jesus não era bem assim. Tem um texto que fala que Jesus estava ensinando lá na sinagoga e ele estava no centro, ensinando. Tinha um cara com as mãos mirradas. Ele ficava na periferia, nas paredes. Sabe aqueles crentes de parede no culto? Fica em pé na parede? Era aquele cara, da mão mirrada. Glória a Deus! Eu achei que era só lá, pastor. Aí você mão na parede. Tá lá. Jesus fita o olho nele e fala assim, é hoje que eu faço mais um. Viu para ele, chegou para ele e falou bem assim, você vem para o meio. E no meio ele foi curado. Por quê? Porque os primeiros assentos eram no meio. Quando Jesus fala para ter cuidado com os primeiros assentos, não é tipo, primeiro lugar, não. Ele está falando sobre centralidade. Sobre buscar o reino de Deus em primeiro lugar, não é tipo assim, reino, não. É o centro do seu coração, o reino está fixado. É os seus pensamentos girarem em torno, tipo, não do seu eu, não do seu umbigo, mas do reino de Deus. O pastor Dani fala algo violento, ele chega assim, no seu coração existe um trono, e é você quem escolhe quem se assenta nele. Ou a sua ansiedade, ou o seu medo, ou Jesus. Você buscar o reino em primeiro lugar é você colocar Jesus nesse trono. É isso que ele fala. Até aqui, tá tranquilo, gente? Amém? E também não é só, tipo, devoção. Mas ele fala sobre ser santo. Repita comigo, ser santo. Tipo, ser santo não é você ficar trancado no seu quarto o dia inteiro, chapando, falando em línguas. Ser santo não é você, tipo, ficar numa prateleira, tipo, não. Não é você, tipo assim, não posso falar com você. Você pecou hoje. Falar, santão. Ser santo não é você, tipo assim, não posso ter amigos da minha faculdade, porque eles, sei lá, falam coisas que não devem. Ser santo, no original, é ser separado. Só que o mistério da palavra de Deus é que ser separado, tipo, não é você ficar dentro de um aquário. Ser santo é você ser separado de algo, mas também ser separado para algo. Olha o X da questão. É você ser separado do pecado, mas separado para um relacionamento com Deus. Cara, o convite mais lindo da Bíblia é o sede santos, porque eu sou santo. Não é de um velho chato ranzinza, em que no trono dele tem vários relâmpagos e trovões, que é a ira dele, ele tem raiva. Não! É um convite de um Deus amoroso que diz assim, venham caminhar comigo, sede santos, porque eu sou santo. É um convite de amor incrível, porque ele quer te mostrar o verdadeiro sentido da sua vida, num caminho de santidade. Então,
a gente consegue viver hoje em paz se a gente está com a devoção completa ao Senhor e se a gente entende que somos santos. Repita comigo: devoção, santidade. E esse é o maior desejo de Deus para a humanidade, que caminhemos com Ele. E se Ele é um Deus santo, a gente pede muito para ver a Deus na noite de adoração, tipo, Senhor, eu quero te ver. Quando Isaías viu, ele foi transformado. Nós só o veremos à medida que o nosso coração estiver disponível para transformações. Não existiu um homem na história que não foi transformado quando viu a Cristo. Sabe qual é a minha oração hoje? Que todo mundo que está aqui hoje tenha um verdadeiro encontro com Ele para sermos transformados. Eu não quero voltar o mesmo, sair daquela porta ali da mesma forma que eu entrei. Eu quero ser transformado de glória em glória. Cara, não faz sentido, sério. Você vinha aqui de 8 às 10 e tipo assim, beleza, cantou 3 músicas lá, legal. O Nick repetiu 15 vezes o verso da música e foi embora. Não faz sentido se não for para sermos transformados pela glória dEle. Pai, mostra a tua glória a eles. Foi a oração de Jesus por mim, por você, vaso. O que você quer? O Senhor nos chama para uma transformação. Eu quero abrir outro texto com vocês que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 1. Vamos abrir? Cara, eu gosto muito de abrir a Bíblia, sério. Porque é minha maior paixão. Vamos abrir junto? 2 Coríntios 7, 1. Quem achou, dá um glória, quero ver. Aí são os vasos. Diz assim, 2 Coríntios 7, 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que possa contaminar o corpo e, por conseguinte, a alma, aperfeiçoando o que no temor do Senhor, gente? A santidade. Que promessa é essa que Paulo está falando aqui? Ele está falando, se você ler os capítulos anteriores, de uma promessa de retorno de Jesus, de uma promessa de sermos um com Ele, de uma promessa de Cristo habitar conosco. Vocês entenderam, cara? Ele está falando de uma promessa de Deus habitar com a gente. Não é algo normal. Não é algo normal. Ele fala, cara, se existe essa promessa de que Cristo vai voltar, de que Deus vai habitar com o homem, o que a gente tem que fazer? Purificar. É a famosa frase. Tipo, o meu entendimento a respeito do tempo do fim modela o meu comportamento no hoje. Por quê? Se eu sei que Ele é santo e que Ele vai voltar, eu preciso me santificar hoje. Então o que ele diz? Se vocês têm essa esperança, purifiquem-se a si mesmos. E tem um texto, cara, o Jeff sabe, que eu amo de paixão, de paixão. Abre comigo, 1 Coríntios 13, 13. Eu sou apaixonado por esse texto. 1 Coríntios 13, 13. Restam, porém, 3. Quem? Fé, esperança e... do qual quem é o maior? Esse texto fala de 3 virtudes centrais da vida de um cristão. Todo cristão, ele está embasado em fé, embasado em amor e embasado em esperança. O que é fé? Fé não é você fazer força, fé não é você pensar positivo, e tipo assim, não é você, não sei lá. Quem vai fazer vestibular esse ano? Levanta a mão para ver. Levanta a mão sem vergonha, irmão. A gente ora por você depois no final, para você deixar a benção. Não é você, cruzar os dedos, não estudar e fazer prova. Fé é você crer e caminhar sobre algo. Fé é você... Jesus está falando comigo, irmão, eu vou corresponder. Fé não é cruzar dedinho, mas é ouvir e corresponder. Esperança. Qual é a maior esperança da vida do cristão? Começou sendo falado lá em Gênesis 3,15, quando Deus fala com a mulher, de ti vai sair o descendente, e ele vai pisar na cabeça do capeta.
Ali em Gênesis 3,15, uma esperança começou a ser colocada no coração do homem. Uma esperança de retorno de Cristo. Uma esperança da vinda de um homem, de um descendente que vai derrotar Satanás. De um cara que vai chegar e vai estabelecer a paz no mundo. Sabe a paz que o mundo clama? O amor que o mundo prega? Não é o amor de Jesus, porque só Ele, quando Ele vier, que vai ser estabelecido. Não sei se faz sentido para alguém aqui, mas o Senhor manda eu falar. A paz do Senhor não é a ausência de problemas. A paz de Cristo é você conseguir dormir em meio aos problemas. Não sei se faz sentido para alguém, irmão, mas pega aí, se for para você. Às vezes as pessoas clamam tanto por paz, tipo assim, paz mundial, sem guerra. A paz de Jesus é uma paz no meio da guerra. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei. E vocês vão estar comigo aonde eu estiver. João 14. Esperança. Então tem uma esperança dentro de cada ser humano na Terra. Com mais de 7 bilhões de pessoas, a esperança é a mesma. Existe uma fome que é igual para todo mundo. Sabe qual fome é essa? Jesus. Por que você acha que as pessoas estão em boates? Por que você acha que as pessoas estão nos rocks? Por que você acha que as pessoas estão nas drogas? Por que você acha que as pessoas, namoram com 30 em um mês? Porque estão buscando algo que só vão encontrar em Jesus. Só vão ser satisfeitos quando reconhecerem Cristo no trono do seu coração, irmão. E Ele te faz esse convite. Venham, provar e veja que eu sou o bom. Não sei se alguém te falou que Deus é ruim, cara. Ele não é ruim. Ele é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida. Parênteses. Há 3 anos atrás, eu decidi caminhar sobre a palavra do Senhor. O Senhor falou comigo assim, sai. Eu saí. Doeu muito. Eu perdi amigos. Perdi amigos de verdade. Tipo assim, 40. Fiquei sozinho, Vaz. Meu coração ficou muito ferido. Porque eu correspondi à vontade de Deus. Eu falei assim, Senhor, o que está acontecendo? E quanto mais eu questionava, onde eu ia? Faculdade, sei lá, ia no banco pagar conta, ia na padaria, irmão. Eu só ouvi Ele falando no meu ouvido bem assim, se esconda, se esconda, se esconda, se esconda em mim. Me conhece mais, se esconda em mim. E há 3 anos atrás, eu lembro que eu cheguei para o pastor Dan e falei assim, pastor, eu estou ficando doido. Cara, eu estou ouvindo uma voz dentro de mim que não para de falar, é tipo assim, 24 horas por dia, falando assim, se esconda, se esconda. Aí eu Dan, kkkk, vírgula, corresponda a voz. Eu falei, beleza. Não estou falando que todo mundo tem que fazer isso, pelo amor de Deus, tá, gente? É só uma experiência que eu tive. Eu me peguei, saí de todas as redes sociais. O WhatsApp eu só entrava para ver coisa de faculdade, que eu não trabalhava na época ainda. E tipo assim, eu imergi. Irmão, era Bíblia, oração, jejum, Bíblia, oração, jejum. Eu lembro que tinha escola de família, né, gente? 10 da manhã? 10 da manhã no domingo. Eu morava em outra cidade, irmão. Eu ia lá para a igreja. Tava assim, não, porque um pai exemplar tem que fazer isso e da escola de família. Eu tava assim, pastor, quero aprender. O que vier, eu tô recebendo, tô com fome. E essa fome só foi aumentando. E nessa fase que eu fiquei distante das coisas, né? Muitos desses amigos se perderam. Hoje estão começando a retornar para os caminhos do Senhor, graças a Deus. Mas se perderam. Enquanto mais eu sabia disso, eu falava assim, Senhor, cara, eu preciso falar, eu preciso conversar com esses caras. Senhor, se esconda, se esconda. Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi a crescer em devoção e em santidade. Porque antes da árvore crescer para cima, irmão, ela tem que crescer para baixo. Antes de ser manifesto, e é uma coisa que o pastor Dan falou comigo, para a árvore, às vezes para a planta germinar, tem que jogar até esterco. Foi um processo de amasso, mas para um dia chegar e crescer com ele. O problema é que a nossa geração é tipo assim, chegou na casa do irmão e o Wi-Fi tá ruim o sinal, já tá nervoso.
chegou, não sei, não consegue enfrentar uma fila da casquinha do McDonald's. Não consegue enfrentar a fila do Rick's Burger. Convenhamos. Não é de Deus aquela fila não, Vaz. Pelo amor de Deus, fila gigante, cara. A gente quer tudo para hoje. E Deus trabalha por processos. Mas quando a gente se centra em devoção e em santidade, a gente entende como que Deus trabalha. Primeiro Ele prepara para depois manifestar. Se Deus não manifestou as promessas dele na sua vida, irmão, é porque Ele está te preparando para algo muito grande. Entre a promessa e o cumprimento existe um caminho chamado processo. E é nesse caminho que você é transformado de glória em glória. Amém? Então vamos lá. Fé, esperança, fecha parênteses. Fé, esperança e amor. Então a gente sabe, é bíblico, que a gente vai chegar, a igreja de Deus, a igreja que todo mundo aqui, vai chegar numa estatura perfeita, que a palavra de Deus fala que é a estatura de Cristo. Vai chegar num lugar alto. A palavra de Deus fala que o dia do Senhor é grande e terrível. O dia do Senhor está falando do dia da volta dele, tá? No dia que Jesus voltar vai ser um dia grande e um dia terrível. Como que algo pode ser grande e terrível ao mesmo tempo? Porque ele vai ser grande para a igreja, porque a igreja vai entrar nos seus maiores níveis de glória, e terrível para o mundo. Porque, sabe, aquela historinha do fogo nos olhos de Jesus vai destruir muita coisa, para que somente aquilo que é dele permaneça na terra. Então, a gente vai chegar num lugar alto. E o problema é, quando a gente chegar nesse lugar, o que nós vamos fazer? Porque a gente não tem que buscar a Deus para, tipo assim, eu tenho o ministério que fala a nação brasileira. Porque quando você vai crescer em devoção, irmão, não vai ser o elogio, a curtida no Instagram lá, ainda bem que eles tiraram. A curtida no Instagram lá que vai te definir, irmão, mas vai ser aquilo que ele fala sobre você que te define. Ele sustenta todas as coisas que existem pela palavra do seu poder. Você existe, irmão? Você existe, irmão? Você é sustentado pela palavra de Deus a seu respeito. Eita! Então, você cresce nisso. Mas o problema é, se a gente não se colocar no lugar correto hoje, vai dar ruim no futuro. Sabe por quê? Porque no mesmo trono que Saul sentou, Davi também sentou. Só que o trono confirmou Davi e destruiu Saul. O mesmo trono eles sentaram, eles tinham o mesmo profeta, Samuel. Porém, um foi destruído e o outro permaneceu. E foi confirmado um homem segundo o coração de Deus. O que os maiores dias de glória da igreja vão fazer com a gente? A gente vai chamar o nosso ministério o maior de todos? Ou vamos tributar a glória a quem é devida? Aquela hora que todo mundo dá aquela respirada. Nós precisamos retornar a mensagem da cruz para a nossa vida. Nós só seremos santos e piedosos de maneira bíblica se nós formos discípulos. E discípulo do grego, peraí que eu embolei. Do grego é aprendiz e do hebraico é filho. No Antigo Testamento é filho e do grego é aprendiz, ou seja, é um filho que aprende. Como que eu sou um verdadeiro discípulo? Se eu reconheço a paternidade de Deus sobre mim e busco aprender diariamente com Jesus. E quando Jesus fala para os discípulos, irmão, tem muita chave, muita ferramenta, e eu quero falar algumas delas com vocês hoje. Pode ser? Para a gente já caminhar para o meio? Amém? Abre comigo Lucas 17:33, por favor. Aleluia! Só para te contextualizar, esse texto, Jesus está falando sobre o tempo do fim, tá bom? É o que a gente está falando desde o começo aqui. Olha o que ele fala. Quem tentar preservar a sua, vai ganhar? Vai o quê? Perder. Mas quem perder a sua vida por amor de mim,
Salvar a vida aqui no original não é tipo você respirando. Vida aqui é psique. O que é psique, segundo a psicologia? É todos os conceitos formados que você tem a seu respeito. É tudo aquilo que você, ao longo da sua infância, adolescência, juventude, você foi formando, dizendo que você é. Talvez você se olhe no espelho e muita coisa que você reconhece em você é porque seus pais falaram, é porque seus amigos de faculdade falaram. E Jesus está falando para os discípulos, se vocês tentarem preservar aquilo que vocês têm de concepção da sua vida, vocês vão se dar, vai dar ruim, irmão. Mas se você decidir perder todos os seus conceitos de vida por amor a mim, vocês vão ser salvos. Ou seja, se vocês mudarem a forma de pensar de vocês, vocês vão salvar a si mesmo. O que Jesus está falando? É preciso pensar conforme Ele pensa ao nosso respeito. Você não é aquilo que, sei lá, seu melhor amigo fala de você. Você é aquilo que Deus diz que você é. A maior pergunta, sabe, a pergunta mais difícil de ser respondida por um jovem. Quem é você? Aí todo mundo. Ou dá ruim, ou a pessoa responde aquilo que ela faz. Ah, eu sou engenheiro. Ah, eu sou músico na minha igreja. Mas nunca responde aquilo que você é segundo a ótica de Deus. Eu oro hoje por um encontro verdadeiro com Cristo, para que Ele fale quem você é. Para que você saiba quem você é, porque quando você souber quem você é, irmão, nada vai te parar. Quando Deus disser quem você é, vai ter uma força interna dentro de você, irmão. Você vai querer correr, sei lá, não sei quantas milhas, adoidado, querendo mais de Deus. É preciso perder todos os conceitos que a gente tem de nós mesmos para encarnarmos aquilo que Deus diz que a gente é. Faz sentido, gente? Amém? Agora, olha que coisa legal, está lá em Mateus 16, abre comigo. Falei que a gente ia abrir a Bíblia. Se você não leu a Bíblia a semana inteira, irmão, o Senhor está te dando a oportunidade hoje de colocar sua leitura bíblica em dia. Amém? Aí, que coisa boa. Mateus 16, 20. Qual é o contexto disso aqui, dessa passagem? Essa passagem, Jesus está em Cesareia de Filipe e ele pergunta para os discípulos bem assim, quem dizem os filhos dos homens quem eu sou? Aí eles falam, você é João Batista, você é Elias, beleza. Aí ele chega para os discípulos e pergunta assim, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro tem aquela revelação do manto na hora e responde bem assim, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para já baixar o ego dele, Jesus chega assim, beleza, não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi o Pai que está no céu. Aí ele, uau! Acabaram de receber uma revelação. E hoje, na nossa geração, o maior costume que a gente tem, está lendo lá a Bíblia, aí Deus revela algo novo, assim, uma coisa, um segredo. A gente quer fazer o quê? Posta uma foto com o microfone na mão e escreve no Instagram, na legendinha. Ou já quer pregar, tipo assim, pastor, me dá oportunidade. Eu quero pregar. Só que, vamos ver o que Jesus faz? Eles receberam a revelação, a maior revelação do mundo, cara. Que Jesus era filho de Deus. Olha, o prometido, o ungido. Olha o versículo 20. Então Jesus ordenou aos seus discípulos, não falem nada disso para ninguém. Ou seja, segura aí, irmão. Olha o versículo 21, o que ele diz? A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém. E o que, gente? Entrasse nos melhores dias da vida dele. Era necessário que ele sofresse muitas justiças e injustiças nas mãos dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Versículo 24. Então Jesus declarou aos seus discípulos, se alguém ainda deseja me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Ou seja, o que você entende disso? Eles acabaram de receber uma revelação de quem Jesus era. Ele chega, não fala isso para ninguém, entende a revelação.
eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu vou sofrer. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A cada encontro, a cada revelação que você tem com Jesus, você tem que negar algo em você. A cada encontro verdadeiro que você tem com Yeshua, algo em você tem que ser transformado. A cada vez que você olha nos olhos de Jesus, algo em você tem que mudar, porque algo da sua natureza tem que morrer para que você receba algo da natureza dele. E a gente gosta muito do versículo de Mateus 11, que ele chega e fala assim: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu os aliviarei. É bom, não é, gente, sentir o alívio de Deus? Fala a verdade. Só que não para no vinde a mim. Ele fala depois, vinde após mim. E vir após ele, tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. É um caminho doloroso, é um caminho estreito, mas é um caminho de glória. Você acha que é legal? Tipo assim, eu acho que é isso aí, vai ser. O caminhar com Cristo é caminhar em negação a si mesmo, para que você conheça mais dele. Como é bom. Irmão, depois que você experimentar como é bom negar a si mesmo, às vezes você tipo assim, não, meu eu tá falando mais alto, tá falando mais forte. Negue-se a si mesmo. Entendi que isso aí é uma erva amargosa, irmão, que engole seco e me nega a si mesmo. Mas você experimenta de algo que você nunca experimentou antes. Delícias, delícias, delícias na presença dele. Quem quer experimentar essas delícias, gente? Só que o discipulado, por esse texto, a gente acha que discipulado é negar o que a gente tem. Tipo assim, vou renunciar ao que eu tenho. Não. Discipulado é mais negar aquilo que você tem, é negar aquilo que você é. Perder a sua vida, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Amém, gente? Caminhando para o final, hein? Abre aí comigo, Lucas 17, 26. Tá fazendo sentido, gente? Brincadeira. Gente, quando eu brinco muito é sempre porque eu estou nervoso, tá? Você acha que é fácil falar aqui? Só olha para esses caras, pastor. Olha aí. Os caras são violentos demais, irmão. Tá doido. É muito bom estar em casa. Abriram, gente? Lucas 17, 26. Por que eu estou abrindo isso aqui? Porque tudo que Jesus vai falar aqui são características do tempo do fim. É o tempo que a gente está vivendo. Vamos ver se o que ele falou é verdade? Olha só. Pois assim como aconteceu nos dias de Noé, também será assim nos dias do filho do... As pessoas viviam comendo, bebendo, unindo-se em matrimônio e sendo prometidas em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então sobreveio o dilúvio e destruiu todo mundo. Primeira característica que Jesus fala: as pessoas comiam e bebiam. É pecado comer e beber, gente? Eu não quero passar fome nem sede. Só que, o que aconteceu nos dias de Noé? As pessoas ouviam a voz de Deus? E a principal característica que Jesus fala aqui é aquelas que eles comiam e bebiam, ou seja, hedonismo. Eles buscavam satisfazer os seus próprios prazeres. O Deus deles não era o Senhor, era o próprio umbigo, era o próprio ventre. Eles giravam em torno das suas necessidades. Tipo assim, eu não vou me congregar no hashtag sextou, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer alguma coisa, sabe? Não, eu não posso, eu tenho que correr atrás, eu tenho que fazer, para buscar satisfazer seus próprios prazeres e desejos. Comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. O que é isso? Pessoas que fazem aliança e que se separam. Quebra de aliança. A principal característica nos dias de Noé também era quebra de aliança, irmão. E hoje isso acontece. Quantos aqui têm alguma amizade de mais de 30 anos?
Você tem alguma amizade com mais de 15, 20 anos? Não, por quê? Porque os relacionamentos hoje são afetados. Se você chegou para o seu amigo e falou uma verdade, ele fica com raiva de você. Tipo assim, meu Deus. Tipo assim, você gostou disso aqui? Não gostei. Tô com raiva de você. Cara, as pessoas estão... Olha como é que a gente está numa geração tão sensível, cara, que a gente não pode falar um A, que a pessoa se dói. É ou não é verdade? Você chega... Já fui líder também de jovem. Você chega e fala assim, irmão, conserta isso aqui. Tá com raiva de mim. Não, o líder está me perseguindo. Cara, quebra de relacionamentos. É normal isso hoje, sim ou não? Infelizmente. E mais o que ele fala? Mais o que, gente? Até o dia em que aquilo que Deus falou que ia acontecer, aconteceu. Ixi. E quem não ouviu a voz dele foi destruído. Olha o que ele continua falando no versículo 28. Da mesma forma, aconteceu nos dias de quem, gente? Ló. O povo dedicava-se, olha aqui, ó. Se dedicava ao quê? Comer e beber de novo, por quê? Porque uma vez que você gira em torno de si mesmo, irmão, só Jesus para te mudar. Só um arrependimento genuíno que te transforma. Continua, o Deus dessas pessoas da época de Ló era o seu próprio ventre, elas mesmas. Tipo, não quero saber o que Jesus está falando, eu quero saber aquilo que eu quero, os meus planos, os meus projetos, os meus sonhos. Enquanto o que Jesus chama para a gente é, viva aquilo que eu falo sobre você, aquilo que eu sonho. E as pessoas querem viver as suas próprias vidas, como se não tivessem um dono. Quem foi que te criou, irmão? Deus. Então ele pode dizer o que você tem que fazer. Ele é o Criador do mundo, ele pode dizer o que a gente pode ou não fazer. Porque ele tem autoridade sobre nós. Amém? É aquela hora que a gente vai, tipo assim, vai murchando, né? Segunda característica, compravam e vendiam. É normal comprar e vender. Gente, vamos lá. É pecado comprar e vender? É pecado comer e beber? Próxima característica, é pecado plantar e construir? Não. Mas qual foi o problema? É que as pessoas faziam isso fora de Deus. Faziam isso, sabe? Porque não queriam corresponder ao Senhor. Só que não cita algo aqui nos dias de Ló que foi citado nos dias de Abraão, de Noé. O que ele fala? De quebra de aliança, não falava? Nos dias de Ló ele fala? Porque uma vez que a aliança quebrou, irmão, a principal característica dos dias de Ló era a homoafetividade. E quando eu falo disso, eu não estou falando de ideologia de gênero. Eu estou falando de se relacionar com os iguais. Se fulano de tal pensa diferente de mim, eu descarto ele. Se fulano de tal pensa diferente, não, ele é estranho. Olha o cabelo dele, como é que é grande, eu não vou falar com ele. Tipo assim, a gente só quer se relacionar com os iguais, cara. É ou não é verdade? Quem pensa eu não consigo ouvir quem pensa diferente de mim. Meu Deus. Plantavam e edificavam. Está falando de construir coisas que não são segundo o coração de Deus. O que aconteceu? Todo mundo foi destruído também, porque não conseguiu ouvir a voz de Deus. E olha o que Jesus fala para fechar, gente, prometo. Em Lucas, no capítulo 14. Na parábola dos convidados. Vou fechar, hein? Não deixaram eu fazer a piadinha de 5 minutos. Não pode. Brincadeira. Todo mundo abriu? Amém? Lucas 14, 16. Contudo, Jesus declarou: certo homem estava preparando um notável banquete e convidou poucas pessoas, gente. Poucas? Muitas. Próximo à hora do início da ceia, enviou seu servo para anunciar os que haviam sido convidados: vinde, ó. Eis que está tudo preparado para vocês. Todo mundo foi? Vamos lá, contudo, versículo 18. Um por um começou a se declinar com desculpas. O primeiro alegou: acabei de adquirir uma grande propriedade, eu tenho que vê-la. Ou algumas versões, um campo, e preciso vê-lo. Por favor,
peço-me que me hajas por excusado. Outro também se justificou dizendo: acabei de comprar 5 juntas de bois e preciso ir experimentá-las, rogo-te que me tenhas por excusado. E outro ainda argumentou: acabo de me casar, por esse motivo não posso ir. Deixa eu te perguntar, casamento é algo que não é de Deus? É de Deus. Você ter propriedade é algo que Deus quer para a sua vida? Você, sei lá, não hoje, né? Não sei. Ter junta de boi na época era movimento de trabalho. Você trabalhar é coisa legítima? É. Campo, na época que Jesus contou essa parábola, era um meio de sustento. Era um meio onde as pessoas plantavam para colher as coisas. Está falando aqui de sustento. Cara, você tem que buscar sustento. Você tem que buscar trabalho. As juntas de bois eram ferramentas de trabalho. Você tem que buscar isso. Sabe? Todo mundo quer casar. E você tem que buscar isso. Ou seja, Jesus usa 3 justificativas que essas pessoas convidadas usaram, que eram legítimas. E eles não participaram da festa. O maior problema da nossa geração não são as coisas legítimas. Não é tipo assim, todo mundo sabe que não tem que ficar olhando pornografia na internet. Tipo, é básico. Todo mundo sabe que não tem que se envolver com coisas ilícitas. O problema, o que tem nos roubado de Deus na nossa geração, são as coisas lícitas. É a sua preocupação. Tipo assim, não, eu tenho prova daqui a 3 meses, não posso estar com os meus irmãos da igreja, porque eu tenho que estudar, sabe? Você fica tão preocupado com o seu futuro e não entrega na mão de Deus, que você fica preso, fica andando em círculos e não, sabe, não em linha reta, que é o que Deus tem pra gente, irmão. As coisas lícitas. Netflix, tem lá, tantas coisas lícitas. Por isso que o Senhor tem resgatado nesses dias a mensagem do nazireado, que é abrir mão de coisas lícitas para receber mais de Deus. As coisas lícitas têm nos roubado de Deus. É ou não é verdade, gente? Quantas vezes você foi dormir e a última coisa que você fez foi olhar seu smartphone? E não foi conversar com o seu melhor amigo, que está lá só esperando. Fala comigo, porque eu quero falar com você. Você já parou para pensar que a oração não é um monólogo? É um diálogo. É você falando e ele também falando, irmão. Ele quer construir algo. E ele nos convida para isso hoje. Para fechar, eu quero fechar com o versículo de Isaías 66. A gente cantou isso aqui. Isaías 66, versículo 1 e 2. Isaías 66, 1 e 2. Eis a palavra do Senhor: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Assim, que tipo de casa vocês vão me edificar? Tal casa será o local do meu descanso? Ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe? E só assim tudo que existe veio a existir? Indaga Yahvé, o Senhor. Darei, pois, a minha atenção a quem, gente? Ao humilde, ao arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente à minha palavra. A quem que Deus dá a atenção do seu trono? Ao humilde de espírito e ao que tem um coração contrito e quebrantado. A palavra de Deus fala que é um coração contrito e quebrantado, o Senhor não rejeita. Chame a atenção de Deus para você, irmão. Como? Arrependa-se dos seus pecados, credes em Deus e viva em novidade de vida.